Pessoal, como lembramos, esse desafio é composto de 16 dias, então acredito que de forma sistemática, se tivéssemos algum estudo sobre construção de patrimônio, sobre multiplicação de riqueza de alguma forma, né? Esse estudo foi feito por Napoleão Hill há muitos anos atrás, ele registrou isso no seu livro, tá? E a gente pode perceber pelo sumário de Napoleão Hill, né, que temos 16 leis consideradas as leis do sucesso. Então já falamos de várias dessas leis, né? Já falamos do objetivo central definido, autoconfiança, hábito de poupança, iniciativa e liderança, imaginação, entusiasmo, autocontrole. Ontem, o hábito de fazer mais que você paga para fazer, que é o extra mile, né? Uma das leis mais importantes de Napoleão Hill. E hoje temos uma das minhas leis favoritas. É a lei que chamamos de personalidade atraente. Ter uma personalidade atraente, ou, né, a pleasant personality, tá? Ou seja, uma personalidade atraente, tá? Então, olha só, vamos à frase do dia e aí a gente continua no conteúdo, tá? A frase do dia é a seguinte: agradar todo mundo não te leva a lugar algum, né? Agradar todo mundo não te leva a lugar algum. Troque a necessidade de ser querido pela vontade de ser bem-sucedido, né? Troque a necessidade de ser querido pela vontade de ser bem-sucedido, e agradar todo mundo não te leva a lugar nenhum, né? Então, aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, ela acaba se perdendo, né? Ela acaba perdendo os outros também, porque não dá para agradar todo mundo, né? E o ponto é, ao fazer isso, você vai começar de alguma forma a construir um caminho um pouco mais sólido em direção onde você quer chegar, que geralmente é alguma espécie de sucesso particular, né? Cada um tem um... Caraca, nossa, estranho, não sei, né? Será? Então, assim, existe todo mundo tem algum caminho, né? E quando você traça o seu caminho em direção ao que de fato você busca, né, você vai entender que você não vai conseguir agradar todo mundo no meio do caminho. Isso daqui vai, né, te fazer ter um alvo gigante nas suas costas, certo? Então, saúde, mano. Frase do dia: agradar todo mundo não te leva a lugar nenhum. Troque a necessidade de ser querido pela vontade de ser bem-sucedido. E hoje a 10ª lei é a lei da personalidade atraente. Então, de fato, é o que a gente vai ver hoje. Benefícios de ter uma personalidade atraente e os malefícios de não ter. Ou de você tentar ter uma personalidade atraente, errar na dosagem e acabar em excesso, né? Tendo atributos que poderiam ser bons, mas passaram do ponto, tá? Como identificar empresas com personalidade atraente e por que são as melhores de investir. Fala, Leandrão, grande Leandro, mestre do valuation no Brasil, o futuro da Modaran, olha lá. Tá dançando hoje? E vamos falar sobre as 20 características para construir uma personalidade atraente. Animais, tá? Hoje vai ser animal, tenho certeza que vai ser animal. E vamos finalizar com o código secreto de Napoleão Hill para ter uma personalidade atraente, tá? E aí já pergunto, quem aqui tem uma personalidade atraente? Quem acha que tem? E quem acha que não tem? Tá? Eu vou te dizer um negócio. Você acha que eu tenho uma personalidade atraente, mano? Tenho. Você acha isso? Não. Cara, depende da ocasião. Depende da ocasião, né? Depende da ocasião, né? Mas vamos lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiro, personalidade. Personalidade vem do grego, persona. Você vai adorar isso aqui, mano. Porque olha só, persona significa uma máscara, um personagem, tá? Então, as máscaras eram usadas no teatro grego, né? E no teatro grego, cada máscara, ela passava uma impressão diferente para o público, né? Então, se vocês já viram alguma representação do teatro grego, né, você geralmente tinha as pessoas sempre com uma máscara. Às vezes tinha uma máscara assim e um sorrisão feliz. Uma máscara assim e uma pessoa super triste, assim. Por que as pessoas usavam máscaras?
para elas demonstrarem para o público, né, as intenções e o caráter do personagem, né? Então, persona significa máscara, personalidade vem de persona, né? Então é quase como se você colocasse, né, máscaras que representassem a sua intenção para as outras pessoas, né? E você precisa desenvolver uma personalidade atraente, né? Ou seja, máscaras atraentes, né, que de fato representem uma intenção positiva e genuína, que sejam boas para os outros e boas para você, tá? Uma personalidade atraente, ela te gera autoconfiança, autoconfiança ela te faz desenvolver mais conhecimento e hard skill, e logo ela te faz ter mais resultados, ser mais bem percebido, né? Então, de fato, como fazer, né, para usar as máscaras corretas e não cair, né, no erro de confundir essa máscara, né, com uma diferença entre ela e a realidade, né? Como criar algo mais alinhado e o que seria interessante para você desenvolver hoje para que essas máscaras que estão sendo criadas possam te fazer ganhar mais dinheiro, de fato, no limite. Possam te fazer conquistar mais pessoas, possam te fazer ter mais resultado de alguma forma na corporação que você trabalha, né, ou no empreendimento que você tem. Então vamos para o primeiro aconselhamento de Napoleão Hill, tá? O primeiro aconselhamento de Napoleão Hill é que existe uma diferença entre o remédio, né, e a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, imagina que a própria água, né, no limite, naquele grande clichê, se você não tomar água, você morre de sede, se você tomar muita água, você morre afogado. Imagina você deitado e te jogam água sem parar, vira uma tortura. Mas depois de um dia jogando bola, né, uma água geladinha, ela vai te dar aquela sensação, né, de saciedade, refresco, algo muito positivo, tá? Então veja que a personalidade atraente em falta é ruim para a pessoa, né? Então a pessoa não causa impacto, ela é desinteressante, ela é maçante, ela é fria. Agora, quando você tenta desenvolver uma personalidade atraente em excesso, você vira arrogante, você vira vaidoso, você vira extremista e você vira desumilde, né? Então existe um equilíbrio aqui no meio que é o que a gente chama de fato de personalidade atraente. Quando você não tem uma personalidade atraente é ruim, quando você vai em demasia, isso aqui também é ruim. Então existe um equilíbrio aqui no meio. Eu lembro das conversas que eu tive com Howard Marks e dos livros que eu já li de Howard Marks. Ele fala sobre o pêndulo no mercado financeiro, onde ora o mercado financeiro ele pende muito para um lado, né, e as pessoas estão muito otimistas, e ora ele pende muito para o outro e as pessoas estão muito pessimistas. Então, ou o mercado está muito caro, ou o mercado está muito barato, né? Quando as pessoas estão com medo, o mercado fica barato. Quando as pessoas estão com muita confiança, o mercado fica caro. E o pêndulo nunca fica aqui embaixo, porque se ele vem até aqui, então eu estou segurando um pêndulo, o pêndulo vem até aqui. Quando ele chega no limite dele, ele volta até aqui, mas ele nunca vem até aqui e para. O pêndulo sempre vem até aqui, depois ele vem até aqui, depois ele vem até aqui. E a maestria no desenvolvimento de uma personalidade atraente é a gente, de fato, conseguir se manter nesse equilíbrio um pouco diferente, né, do pêndulo de mercado, tá? Então, qual que é a ideia de a gente desenvolver esse equilíbrio, tá? Turminha, ó, quem ainda não fez isso, clica aqui no aviãozinho, manda para 7 pessoas essa live, 7 pessoas, não 10, não menos, não mais. Manda para essas pessoas e manda a mãozinha para eu saber que você enviou essa live para 7 pessoas que deveriam estar aqui entre nós, tá? Então deixa eu te dar exemplos, tá? Imagina que quando te falta, você é arrogante. Então você é uma pessoa muito arrogante, tá? Você é arrogante, você acha que sabe tudo. Se você acha que você sabe tudo, não tem mais nada para ser desenvolvido em você. A arrogância, ela vai te impedir de evoluir. Por quê? Porque a evolução tem a ver com adquirir conhecimento. A arrogância, ao achar que você sabe tudo, te faz não buscar coisas novas. Então você se mantém estagnado, já que o que te trouxe até aqui é um grau de conhecimento que não necessariamente vai te levar até ali. Qual que é o oposto da arrogância? Vai ser muitas vezes a pobreza e o conformismo.
Então o arrogante acha que sabe tudo, né? E o conformista é aquele que está extremamente conformado, né, com a realidade em que vive, né? Que não necessariamente é boa, muitas vezes é ruim. E existe um meio termo aqui entre ambos, que é o que a gente chama de humildade. A humildade é o que vai desbloquear de fato, né, a possibilidade de você aprender e crescer. Então, na personalidade atraente, humildade aqui seria equilíbrio, tá? Aí você tem a falta é a procrastinação. Do outro lado você tem a impulsividade, né? Então, ou eu sou um procrastinador, então eu fico delegando, postergando tudo que eu tenho para fazer, ou do outro lado eu sou impulsivo, eu quero fazer tudo na hora, né? Ou eu não faço nada na hora e demoro muito e às vezes não faço, ou eu faço tudo na hora muito rápido, de uma forma impulsiva. Ambos são ruins. Personalidade atraente está no meio, que é a rapidez na decisão, mas é a rapidez e coerência na tomada de decisão, que é diferente de ser impulsivo, né? Por exemplo, você está aqui fazendo alguma coisa importante, de repente vem alguém e te fala alguma coisa, você já levanta e vai fazer, mas você não terminou essa tarefa, né? Então, rapidez na decisão é diferente de impulsividade, tá? Então, eu vou mandar para vocês hoje, né? Mas basicamente, olha que interessante, ó. Intolerância, tá? Intolerância, quando te falta, tolerância é o ideal, conivência é o excesso. Quando te falta, você é extremista, em excesso você é isentão, na medida, diplomacia, né? Quando te falta, mente fechada, tá? Quando você tem na medida o interesse alerta, em excesso, inconveniência, né? Na medida, resiliência, aí você é teimoso ou vulnerável. Então o desafio é você se manter aqui no meio. Isso daqui vai te ajudar a desenvolver uma personalidade atraente, tá bom? Na medida. Mas calma que eu tô no final da live, isso daqui vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, tá? Quem aqui se acha um procrastinador e acha que isso daqui tem atrapalhado a sua vida, né? Postergar o tempo todo a tomada de decisões, né? Eu sou um cara que tenho, né, por característica, um grande problema com procrastinação. Ao saber que eu tenho esse problema, é uma luta diária que eu tenho para fazer as coisas. Eu sei desse problema. Por exemplo, eu sei que, né, no passado eu já tive problemas com ego. Então, sabendo desse problema, eu tento já me politizar em relação a isso, né? Sabendo que eu tenho um problema em contato com pessoas, eu já tento me tratar em relação a isso, né? Sabendo que eu sou uma pessoa que às vezes beiro a impulsividade, já sabendo disso, tento me autocontrolar, né? Então eu sei de grandes defeitos que eu tenho. Isso daqui me faz melhorar, porque eu sei aonde eu erro, né? Logo eu sei o que eu deveria fazer para melhorar. Então vai ficar mais fácil ao longo do dia de hoje, tá? Segundo o aconselhamento de Napoleão Hill, personalidade atraente é ter coerência 360. Coerência 360, tá? Então o que é uma coerência 360? Né? A coerência 360 é você pensar, falar e agir na mesma linha, né? Ó, o F. Django falou, você é autista, cara. Eu sou autista leve. Eu sou autista leve mesmo. Então assim, o que é a coerência 360? Né? A coerência 360 é você pensar, falar e agir na mesma linha, tá? Então, eu já contei várias vezes a história de Simão e Jesus e a moça pecadora que de fato está chorando aos pés de Jesus. Não vou contar a história de novo, mas vou contar uma outra história para vocês, né? Uma fábula sobre isso, antes de a gente se aprofundar um pouco mais. É a fábula do corvo e da raposa, né? Então um dia o corvo ele estava pousado num galho, num lugar mais alto, tá? E aí quando ele estava lá no galho tinha um pedaço de queijo no bico, né? Quando ele passou por uma raposa. E primeiro de tudo eu acho interessante, né? Assim, imaginar como que um pedaço de queijo estava no bico do corvo, né? Não tenho ideia de como isso aconteceu, mas isso aqui é importante para eu justificar o ponto que eu quero justificar para vocês, né? Então o corvo ele passou da raposa e tinha um pedaço de queijo no seu bico, tá? E aí
O que é muito interessante é que a raposa, né, é um bicho esperto, e ela tá vendo o corvo com queijo, viu o corvo com queijo no bico e começou a pensar como eu posso fazer para pegar esse queijo, já que o corvo está num andar tão mais alto do que eu não posso voar, né? E aí, com essa ideia na cabeça, né, a raposa foi para debaixo da árvore e começou. Nossa, que pássaro magnífico! O pessoal tá pedindo para colocar a música, mano. Fica mais legal a história. Mas não vou conseguir porque eu preciso do... Vem cá, dá o seu YouTube aí, vem cá. Deixa... É Elsa Paris, daqui. Ó, vou tirar os comentários, vou botar a música que vocês gostam para contar a história. Tá bom? já entendi que já virou uma tradição aqui. Vamos lá então. Ó. Então tinha um corvo, o corvo estava com um pedaço de queijo, passou em relação à raposa, e a raposa estava com fome, ela olhava para cima, e ela tentava imaginar como ela poderia pegar aquele pedaço de queijo que estava no bico do corvo. E a raposa é um bicho esperto. A raposa foi para debaixo da árvore, a raposa olhou para cima e começou. Que pássaro magnífico que eu avisto nesta árvore, que beleza estonteante, que cores maravilhosas. Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Então o corvo disse isso. E ouvindo isso, o corvo ficou que era pura vaidade. E para mostrar para a raposa que o corvo sabia cantar, ele abriu o bico e aí começou a cantar. Eu imagino que é assim que um corvo canta. E tava lá, todo corvo cantando, animal. E quando ele começou a cantar, o queijo veio abaixo, o queijo caiu, né? E a raposa pegou ligeiramente aquela delícia e disse o seguinte: olhe, senhor corvo, estou vendo que voz o senhor tem, mas o que não tem é inteligência, né? Então, que raposa folgada, né? Qual que é a moral da história? Os nossos atos, eles não estão ligados com o que a gente fala geralmente, tá? Mas com o que a gente pensa, que é a mesma história do Simão. Logo, né? Olha só, a raposa, ela pensou algo negativo, né? Ela queria roubar ali do outro queijo, ela falou algo positivo e depois ela fez algo negativo, tá? Então, o pensar e agir estão conectados, mas para ter uma personalidade atraente de verdade, a fala também precisa estar alinhada, tá? Isso daqui é muito importante. Então, nesse caso, a raposa se deu bem, mas quem não tem um alinhamento 360, tá, entre o pensamento, a ação e a fala, não consegue enganar a mesma pessoa duas vezes, entendeu? Então você vai conseguir enganar alguém uma vez, mas você não vai conseguir enganar alguém duas vezes, tá? E é importante para que você tenha sucesso no longo prazo ou resultados consistentes, ter um alinhamento 360 na sua personalidade. Ela precisa ser uma personalidade atraente. Lembra, 360 é o pensar, falar e agir de uma forma alinhada. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo nas corporações. Pensa na Amazon. O que a Amazon pensa? Cliente em primeiro lugar. O que ela fala? Comunicação explícita. Cliente é o foco. O que ela faz? Ela dá atenção, ela resolve problemas com rapidez, ela é eficiente. Então, ela tem uma coerência de personalidade corporativa atraente. O que o Nubank diz? É um banco diferente, é um banco da galera sem burocracia. Ele pensa, né? Ele pensa, é um banco da galera, banco democrático, banco diferente. Ele pensa isso. O que ele fala? A comunicação, a personalidade de fato para o público. O que ele age, o que ele faz de fato? Ele dá a opção de escolher o nome, né, o cliente, então você bota o nome no cartão, né, na sua conta, chat 24 horas, facilidade, rapidez, simplicidade no aplicativo, então tem uma coerência 360. A Apple, o que ela pensa? Ela não quer se diferenciar por preço, mas por valor. Tá? O que ela fala? Não é um celular, é um iPhone. E o que ela faz? Produtos mais caros que o mercado, e ainda assim muitas pessoas não trocariam por outro concorrente, né?
Por quê? Porque é um negócio incrível, né? Eu estou gravando agora de um iPhone. Se eu faço uma live de um outro celular, a qualidade fica diferente. A qualidade fica diferente, tá? Então, olha só, alguém falou aqui, né? Vibe de investidor. A Raposa vende curso de day trade hoje em dia, né? Eu não gosto de falar mal de ninguém assim, mas deixa eu pegar um pouco pro meu treinamento do meu milhão, né? Eu penso uma coisa, eu falo uma e eu faço uma, tá? O meu treinamento do meu milhão, ele está aberto agora as inscrições para a 17ª turma do meu milhão. Então não é a primeira turma, não é a segunda turma, não é a terceira turma, é a 17ª turma do treinamento do meu milhão. Então eu penso algo quando eu construo o treinamento, eu falo algo para vocês quando eu vendo o treinamento, tá? E eu tenho que fazer algo que está alinhado com a minha forma. Porque se eu entregar o treinamento e ele não estiver alinhado com o que eu falo aqui, eu não vou conseguir vender uma próxima turma. E são 17 turmas. Então essa é a importância de você ter uma coerência, né, 360. Tá bom? Que é isso, mano? Tarantas? Beleza. Então, vamos finalmente, eu não sei se vai dar tempo na live de hoje, tá? Vamos falar sobre as 20 coisas, as 20 características na representação dos meus olhos, da minha ótica, sobre o que de fato, tá, é a personalidade atraente. Então eu vou pegar a personalidade atraente segundo Napoleão Hill, vou trazer para minha ótica, então vou vestir os meus óculos aqui de 6 graus de hipermetropia e vou apresentá-las a vocês, tá? E cada característica eu vou destacar uma pessoa aqui para vocês. Cada característica eu vou destacar uma pessoa para vocês, tá? Primeira característica, atitude mental positiva, tá? Sempre otimista, sempre pensativo, né? Essa pessoa para mim é o Abílio Diniz, tá? Então, já gravei com o Abílio Diniz algumas vezes, já falei com ele algumas vezes. O Abílio Diniz é uma das pessoas mais ricas do Brasil, uma das pessoas mais espiritualizadas, humildes e trabalhadoras que eu conheço. E ele é uma pessoa sempre otimista e ele pensa muito positivo, né? Então, se você ver os podcasts que a gente já gravou, você vai ver o quanto o Abílio Diniz ele é positivo, né? Ele manteve a saúde mesmo estando com mais de 85 anos. Ele é um cara que representa a atitude mental positiva. Tudo que eu for falando, gente, é legal você anotar ou pelo menos refletir para pensar se de fato você tem uma atitude mental positiva ou você tem uma atitude mental negativa. De verdade. Se eu te apresento alguma coisa agora ou falo, você vai agir de uma forma positiva ou negativa? Depende. Não depende, né? Isso aqui funciona como uma base. Quando você difere da atitude mental positiva, você está agindo na exceção. É claro que é humanamente impossível você sempre manter isso daqui, né? Somos pecadores, somos seres humanos, erramos várias vezes, mas de uma forma geral, eu sou um cara muito positivo. Eu sou um cara muito positivo, né? Então, acontece 1 bilhão de problemas, várias coisas na minha vida, e eu tendo a seguir de uma forma mais positiva, tá? Segunda característica da personalidade atraente, resiliência, tá? Quando eu viajei o mundo e conversei com as pessoas bem-sucedidas, né, a palavra mais citada foi resiliência. Resiliência não é você continuar na mesma direção até conseguir chegar no seu resultado, né, até dar certo. Resiliência é você tentar, não conseguiu, tentar, não conseguiu, tentar, não conseguiu, ou seja, tentar coisas diferentes, não a mesma coisa, até você conseguir chegar no seu objetivo. Porque senão às vezes você está numa parede, dando cabeçada na parede, tá? E você não vai conseguir passar para o outro lado porque existe uma parede. Então você vai ter que tentar de uma forma diferente para que você dê a volta na parede, tá? Segunda coisa, tá? Resiliência. Desculpa, resiliência eu já falei. A pessoa para mim que é o exemplo de resiliência é o José do Egito. José do Egito, né? Ele foi esquecido por todos. Ele deu a volta por cima, então lembra? Ele caiu no poço lá, né? Os irmãos jogaram no poço, depois ele foi ser escravo no Egito, né? Depois ele foi para prisão, cara, ele foi tudo isso aqui, resiliência, chegou lá no topo, tá bom? Lá no topo. Terceira característica, sinceridade de propósito, tá? É uma sinceridade incrível de propósito, ou seja, quando você diz que tem um propósito que não é verdade,
isso daqui não vai te mover de... Então, a pessoa que vai se prejudicar ao não ter um propósito genuíno, não vai ser o outro, vai ser você. Então, quando alguém te perguntar, qual é o seu propósito? Se você não sabe, é melhor dizer que não sabe, porque senão você vai se enganar e isso não vai te ajudar. Uma pessoa, para mim, muito sincera é o Roberto Justus, né? Então, a gente gravou na segunda-feira, e eu lembro que quando ele chegou no escritório, ao vivo, ele já começou dizendo que não foi bem recebido no escritório e disse, olha, o dia que vier alguém grande aqui no escritório, né, seria bom vocês mandarem alguém receber essa pessoa lá embaixo. Não eu, alguém grande, maior que eu. Então já chegou, mandando uma no meio, tá? Ele é muito sincero, mas quando ele erra, ele também admite que ele erra. Então é uma pessoa extremamente sincera, tá? Então, ele veio num dia errado, né, no podcast, né? E aí ele ficou muito bravo, né, com a gente, mas depois ele viu que ele tinha confundido as datas no WhatsApp e aí ele pediu desculpas, né? Então é uma pessoa muito sincera, tá? Quarto, rapidez na decisão, né? Uma pessoa que tem rapidez na decisão, né? Então quem tem rapidez na decisão? Neymar. O Neymar, na hora do drible, ele executa muito rápido a decisão de se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, o que ele faz, né? Ele toma uma decisão muito rápida, tá? Rapidez na decisão. Cortesia é a quinta característica. Para mim, o exemplo de cortesia é o Ray Dalio, né? Eu diria o meu sócio, Fernando Vasconcelos, mas vocês não conhecem. Ele é o exemplo de cortesia, né? Mas uma pessoa pública seria o Ray Dalio. O Ray Dalio é receptivo e atencioso, tá? Então a gente conversou recentemente e é incrível o como ele é cortês, tá? Em sexto lugar, tom de voz. Cara, eu vou te falar sem sacanagem, uma das coisas que mais mudaram a minha vida e que as pessoas menos percebem valor nisso é o meu tom de voz, né? Então, tem o Rick e a Isa, eles falaram do tom de voz. Não foi do Cortella, foi um pastor que mudou o tom de voz, não foi isso? Não lembra disso? Tem uns amigos que estavam contando sobre um pastor, né, se eu não me engano, que ele mudou o sotaque dele. Ele mudou o sotaque dele, né? E ele mudou o sotaque dele para um sotaque muito parecido com aquele sotaque que o Cortella tem. Lembra que eu estava imitando o Cortella ontem? Por que ele fez isso? Porque esse tom de voz e esse sotaque é um sotaque que passa credibilidade. Então, se você fala porta, né, e etc., eu acho lindo, maravilhoso, tá? Mas ele não passa um ar, muitas vezes, de tanta credibilidade quanto aquele jeito que o Cortella fala, né? Então, essa pessoa mudou o sotaque, mudou o tom de voz dela para se aproximar disso, para ganhar mais autoridade, tá? No meu caso, foi algo natural, né? Mas conforme eu fui mudando e projetando meu tom de voz, eu comecei a conseguir conquistar mais pessoas, a ganhar mais discussões, a de alguma forma aumentar meu resultado, tá? Então o tom de voz para mim é algo incrível, é uma das características de uma personalidade atraente, tá? E para mim o grande exemplo disso é o Clóvis de Barros. Quem já assistiu um podcast Clóvis de Barros? É apaixonante, né? Ele tá conversando, de repente ele faz assim, ó, e é isso! Ele faz, e é isso! Ele faz, é animal, assim, ele bota um tesão na fala. E ele fala, e Aquiles? Nossa! Ele fala, nossa! Ele fala, nossa! E ele fala baixo. E ele fala, isso e nossa! Eu falo, meu Deus, que incrível, apaixonante. Você fica olhando pra ele assim, ó. Ele num podcast, parece que ele tá cantando uma música, parece que tem uma melodia, né? Parece uma melodia, cara. Aliás, vou falar com o Clóvis hoje. O Clóvis é incrível, cara. Ele é um exemplo de tom de voz, né? Ele fala com muito entusiasmo. Muito entusiasmo. Ele fala assim, ô Clóvis, o que você acha do seu trabalho? Ele fala, meu trabalho? Tiago, dar aulas é apaixonante. Tiago, nossa, dar aula me completa. Você tem brilho? Brilho? Ele fala, brilho, né? Brilho, né? Animal, enfim. Sétima característica, sorriso. Sorriso
né? Então eu tô falando aqui com vocês super sério, de repente eu pego e sorrio. Cara, talvez alguns de vocês tenham aberto um sorriso agora, não é? Então no dia a dia experimenta, você tá com alguém, vira pra pessoa, aí de repente dá um sorriso pra pessoa, dá um sorrisão pra pessoa. A pessoa, ela vai sorrir e falar, que foi? Não vai? Você sorri pra pessoa no trabalho do nada assim, ó. A pessoa vai falar, que foi? Mas vai falar sorrindo. Então o sorriso, cara, ele traz sorriso, né? Pra mim um grande exemplo disso é a Camila, que tá aqui, né? Então não é à toa que é uma das pessoas, né? É a pessoa, né, que eu me senti e me sinto atraído, né? A pessoa que sorri muito, dá muita risada. Já chegamos à conclusão que é a melhor companhia de viagem, né, mano? Sou eu. É a melhor companhia de viagem, a K, com certeza é a maior companhia de viagem, né? A gente já pensou, a gente começou a listar várias pessoas. Falei, meu, será que tem alguém que seria uma companhia melhor? A gente chegou à conclusão que a K é a melhor companhia de viagem que existe no Brasil inteiro e talvez no mundo. No mundo. Oitava característica da personalidade atraente é a expressão do rosto. A expressão do rosto é aquelas pessoas que fazem caras e bocas. Isso daqui é muito expressivo. É legal você olhar para alguém, né, que tem caras e bocas, que faz caras e bocas, porque, não sei, dá um ar diferente, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu aprendi lá no passado, quando eu estava começando a gravar vídeo, a Branca de Neve, o primeiro filme da Branca de Neve na Disney, né? A tecnologia não era muito grande lá atrás, então eles pegavam a Branca de Neve e eles desenhavam ela em cima de uma pessoa, né? Então eles pegavam tipo uma atriz e desenhavam a Branca de Neve em cima dela, né? Então a Branca de Neve, você vê que os movimentos são muito parecidos com ela, né? E os anões, né? Como que funciona, né? Eles pegam, né, desenham os anões com mais criatividade, tá? Não desenharam em cima de anões de fato. E aí você vê que os movimentos antigamente eram mais chatos nos filmes. E o que eles faziam? Eles esticavam os movimentos. Porque quando a gente assiste a alguma coisa, a gente exige mais energia do outro. Então o braço da Branca de Neve vem até aqui. No desenho vem até aqui. Então os animadores, eles fazem de uma forma que tudo fica mais expressivo, né? Eu sei porque eu fiz muitos anos de aula de desenho, eu queria ser animador na Pixar, né? Ou na Disney. E eu via muito isso. Quando você está me assistindo aqui, você pode estar da sua cama, assim, com um cobertor na cabeça. Você pode estar assim. Legal isso aqui, mano? Você pode estar assim me assistindo agora. Não tinha visto. Tô vendo aqui na tela. Mas você está assim, ó. Me impressiona, Thiago. Vai, bota energia aí, caramba. Vai, fala alguma coisa, grita, se mexe. Ser expressivo, caramba. Você tá com o cobertor até aqui. Você tá cagando, mas você fala, bota energia, Thiago. Bota energia, Thiago. Então, assim, quando a gente tá assistindo um filme, uma live, a gente espera muito mais energia do que, de fato, numa conversa quando a gente tá tendo com alguém. Né? Pessoas que são referência nisso hoje no Brasil, Casemiro, Luva de Pedreiro, eles fazem caras e bocas, né? Quando ele fala, receba, pai! Pum, ele vai, sai correndo, deslizando, e vai 100 metros deslizando, né? Ele é uma pessoa que faz caras e bocas. Então isso daqui faz as pessoas gostarem dele. Faz as pessoas gostarem dele. Se ele só falasse, receba, pai, pum, Luva de Pedreiro, graças a Deus, pai, cara, não ia ser tão legal. Mas ele fala, receba, pai! Aí ele se joga, chuta a bola, ele tá no meio de um lugar improvável, né? E aí ele grita, receba, pai! Caraca, a galera olha assim e ele tá lá, expressivo. Você gosta disso, não gosta? Então isso daqui faz a sua personalidade se tornar uma personalidade mais atraente, tá? Nono lugar, diplomacia. Cara, diplomacia, tá? Pra mim, um grande exemplo da diplomacia, né? Oi? A da diplomacia vai ser muito o Whindersson. Por que o Whindersson? Porque ele faz humor para rico e para pobre. Ele fala com todos os públicos, né? Ele gera conexão. Então você não vê o Whindersson fazendo piada, falando palavrão, falando de putaria, né? Falando dessas coisas. Ele é muito... Por mais que nos bastidores ele seja uma pessoa de verdade, né? Quando ele tá ali, que também é uma pessoa de verdade, claro, mas você não vê ele falando de putarias pesadas, palavrão. Não, ele é mais diplomático ali, né? E isso daqui conseguiu fazer ele se conectar com muita gente. Ser diplomático, tá? E aí você tem, em décimo, né, característica 10, para mim, a tolerância, né?
Então, quando Napoleão Hill diz tolerância, tá? Eu acho que um grande exemplo de tolerância aqui seria Jesus Cristo, né? Por quê? Porque ele é extremamente tolerante, né? Ele anda no meio de pecadores, ele anda no meio de pessoas que de fato todos de fato são, né? Mas pessoas mais ou menos pecadoras, né? Dependendo do grau de magnitude, né? E ele basicamente diz, né? Perdoai aos outros, né? Então, ele é uma pessoa extremamente tolerante, tá? E aí, em 11º, né? 11ª característica seria a força de conduta, né? Então, o que é a força de conduta? É, de fato, a congruência de você falar que vai fazer algo e fazer. É um pilar de confiança, que gera confiança nas pessoas. Então, para mim, um exemplo disso é o Kaique, né? Quando eu tô com o Kaique, eu falo, Kaique, é o seguinte, bicho, você vai fazer esse negócio? Aí ele fala, vou. Aí ele vai ser grosso, vai machucar as pessoas, mas ele vai fazer. Então, para mim, ele gera conexão, ele gera confiança, tá? 12º lugar, para mim, né, a característica, né, segundo Napoleão Hill, é o senso de humor. Olha só, amor, o senso de humor é uma das 20 características, né, de uma personalidade atraente, que é uma coisa que você tem muito, eu tenho pouco, né? Eu tenho muito pouco, cara, eu sou muito ruim para isso. Eu tenho um grupo, eu, o Flávio Augusto e o Brunet, né? E aí o Brunet manda umas figurinhas, e aí ele sempre tira uma onda comigo, porque ele fala que ele manda umas figurinhas muito engraçadas assim, e eu não entendo a piada. Eu sou muito ruim para entender piada, né? Então as pessoas fazem umas piadas e ficam assim, caramba, cara, qual foi? Eu não entendi a piada. Então eu não entendo a piada. Eu tenho esse grande problema dessa falta de senso de humor. Eu juro que eu tento, mas para mim um grande exemplo de senso de humor é o Rodrigo Marques. Rodrigo Marques, né? E talvez o Renato Albani sejam os nossos dois humoristas favoritos. Eu e a Ká, a gente ama o nosso programa. Um dos nossos programas favoritos é, cara, entrar no YouTube e ver se tem um stand-up novo do Albani ou do Rodrigo Marques, porque a gente se mija de rir. Literalmente se mija de rir. Quando eu vejo o Renato Albani falando da namorada dele, eu me mijo de rir. A gente não se aguenta, é animal, tá? Animal. E o Rodrigo Marques é a mesma coisa, a gente ama os dois, tá? Senso de... e aliás, eu conheço os dois pessoalmente também, né? E, cara, assim, o Renato Albani, ele é muito engraçado na vida real. Não tem como não gostar dele. Não tem como não gostar dele, tá? Eu rio muito, muito, muito. Eu fui pra Brasília semana passada, eu tava com o Marco Luque. Cara, o Marco Luque, ele é um cara amável, não tem como. Você ama o Marco Luque, você tá falando com ele, você ama ele. Por quê? Porque ele tem um ótimo senso de humor. Ele mete umas piadas do nada, que você fala, caraca, que legal ser amigo desse cara, né? Então, isso daqui é muito interessante. 13ª característica de uma personalidade atraente, tá? Senso de justiça. Para mim, um senso de justiça, um grande exemplo é o rei Salomão, né? Então, você tem aquela passagem onde vem duas mulheres e falam assim, olha, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Então, as duas estão falando que o filho é delas. Aí, rei Salomão, né, que tem um grande senso de justiça e também tinha muita sabedoria, ele diz e fala, olha, é o seguinte, vocês vão se decidir? Aí todo mundo falou, não, é meu. Aí ele falou, tá bom, então manda trazer uma espada, eu vou cortar a criança em dois, fica metade para cada um, né? E aí uma das mulheres diz, não, pode ficar para ela, o filho é dela. Aí ele fala, ok, então manda matar essa daqui, o filho é da mulher que topou abrir mão, né? Então assim, ele com muita sabedoria resolveu um problema sem criar outro, que aliás é a definição para mim muitas vezes de sabedoria, tá? Então, sem justiça para mim, Salomão. Adequação das palavras. 14ª característica de uma personalidade atraente, né? A 14ª característica é a adequação das palavras, e para mim um grande exemplo é o Cortella. Então ele fala, olha, né? Então o Cortella, ele fala de um jeito, ele usa palavras bonitas, ele usa as palavras corretas no contexto correto, né? Então ele usa as melhores palavras para cada situação, tá? Esse é o Cortella, para mim um grande exemplo de adequação das palavras. E 15ª característica, controle emocional. Para mim um grande exemplo de controle emocional é o Thiago Brunet. Então você vê que ele não levanta o tom de voz
nos momentos que não deve. Ele levanta o tom de voz quando ele está num palco, quando ele está pregando, quando ele está fazendo uma palestra, quando ele está fazendo alguma coisa. Numa discussão, ele não levanta o tom de voz, ele mantém ali, né, o nível, né, e isso daqui faz com que ele tenha uma personalidade muito agradável. Em 16º, a gente tem um interesse alerta, uma pessoa interessada e interessante, né? Você fica de olho em oportunidades, no que aparece ao seu redor. Para mim, um grande exemplo é o Warren Buffett. Warren Buffett, para mim, ele é uma pessoa atenta às oportunidades, sempre atenta às oportunidades, tá? Fala Adib, grande Adib. Aí você tem discurso eficaz. Olha que interessante o que eu vou falar, a polêmica que eu vou gerar. Discurso eficaz é saber falar com a sua base de pessoas. Um discurso eficaz, ele é eficaz quando de fato você consegue atingir um público, atingir uma base. Quem são exemplos de discursos eficazes aqui no Brasil? Os nossos presidentes, então tanto quanto o Lula quanto o Bolsonaro, são pessoas que têm um discurso muito eficaz. Você pega grandes líderes, bons e maus ao longo da nossa história, eles são muito bons em discursos eficazes. Por isso que eles conseguem atrair tanta gente para seguirem eles, para acreditarem nas ideias deles, mesmo quando são ideias que fazem sentido e ideias que não fazem sentido. Eles conseguem ser, de fato, persuasivos, tá? Em 18º, né, eu tenho a versatilidade. Versatilidade, né? Uma pessoa que é versátil, é uma pessoa que se encaixa em vários ambientes, né? É você conseguir ir para um bar, você conseguir ir para uma ópera, você estar no ambiente de trabalho, você estar na academia, se falar de investimentos, então é você ser versátil, tá? Então você ser versátil, de fato, para mim um grande exemplo é o Perini, né? Ele fala desde Sêneca até investimentos, né? E pessoas versáteis geralmente leem muito, né? Elas leem muito, tá? Esse tem uma afeição genuína pelas pessoas, tá? É uma pessoa que dá sempre bom dia, é a pessoa que está sempre interessada nos outros, né? Uma pessoa que quer cuidar dos outros, tá? Quem para vocês que é um exemplo de uma pessoa que sempre quer cuidar dos outros, que sempre quer o bem dos outros, tá? Todo mundo quer ser amigo de alguém que tem uma afeição genuína pelas pessoas. E aí em 20º lugar, né, a última característica de uma personalidade atraente é a humildade. Para mim um grande exemplo de humildade é, de fato, Moisés. Moisés, mesmo sendo sábio, sempre pediu conselhos, né, e ainda por cima ele pediu conselho ao seu sogro, que era Jetro. Olha que loucura, tá bom? Então, olha que interessante, né? Essas são as 20 características, de fato, de uma personalidade atraente. Vocês gostaram dessas características, turma? Vocês gostaram? E agora eu vou contar o último segredo, o último ponto da live de hoje, talvez o mais importante. Tá? Então, o código secreto de Napoleão Hill, tá? O código secreto de Napoleão Hill para ter uma oportunidade atraente, segundo ele, é: escute o dobro do que fala. Escute o dobro do que fala. Então imagina um diálogo, tá? Imagina um diálogo entre um vendedor e um cliente. Imagina um diálogo entre um vendedor e um cliente. Aí o vendedor diz assim, ó. Aí eu vou pegar aqui como exemplo o meu próprio treinamento, tá? A minha mentoria do 1 Milhão. Então imagina que um vendedor ele vai falar com o cliente. Aí o vendedor fala assim, ó. Eu vi que você está interessado no do 1 Milhão. O que você faz da vida? Então imagina, ó, repare muito no que vai ter por trás disso daqui, tá? Então olha só, eu vi que você está interessado no do 1 Milhão, tá? O que você faz da vida? E aí o cliente fala, eu sou advogado. Aí o vendedor diz, e por que finanças é importante para um advogado? Aí ele responde, porque eu posso aprender a investir meu dinheiro, controlar meus gastos, me proteger da inflação, né, que tá alta pra caramba e tudo mais. Aí o vendedor diz, e qual seria o benefício de você fazer o curso do 1 Milhão, por exemplo, para você que é um advogado? Aí o cliente, eu ganharia mais dinheiro no meu trabalho,
né? Eu começaria a investir, eu aprenderia a escolher as ações, eu aprenderia mais sobre negócios. Aí o vendedor pergunta de novo. Então, por não saber investir, você acredita que está perdendo uma baita oportunidade? Aí o cliente, sim. E o vendedor fala, você é formado em quanto tempo? Né? Há quanto tempo? Aí o cliente diz, eu sou formado há 15 anos. Aí o vendedor, e nesse tempo todo, você não procurou melhorar suas finanças? Enquanto muita gente guardou dinheiro, investiu, ganhou dividendos e fez cada vez mais dinheiro? Aí o cliente fala, sim. Aí o vendedor, então eu vou te apresentar o produto que pode acabar com os seus problemas e te colocar na frente de 90% das pessoas do mercado financeiro. Qual que é a lógica por trás disso? Lembra que para Napoleon Hill, tá, o segredo de ter uma personalidade atraente é escutar o dobro do que fala. O vendedor, o que ele fez aqui? O vendedor, ele não afirmou, ele só perguntou. Então ele fez perguntas para que o cliente falasse. O cliente, ele mesmo, se vendeu o produto nesse caso. Então quem vendeu o produto foi o próprio cliente. A arte de perguntar, ela é poderosa. Porque se você faz perguntas, quem vende o seu produto é o próprio cliente. E não o vendedor, né? As pessoas, elas adoram comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. Elas não gostam. Você entra numa loja de roupa, né? Você entra numa loja de roupa, aí vem aqui o vendedor, e ele fala assim, opa, posso ajudar? Aí você fala, não, só tô vendo, só obrigado. Aí fala, tá bom. Aí fala, o que você acha dessa camisa aqui? Você fala, não, obrigado, tô vendo. Aí ele fala, ficará linda em você, hein? Você fala, caraca, não me enche o saco. Não é? Não me enche o saco. Então você odeia o vendedor fazendo isso com você, mas você adora passar o cartão, comprar tudo, gastar toda a sua grana, não é? Então ser um bom perguntador é melhor do que ser um bom respondedor. O homem fala, o sábio escuta, o tolo discute, tá bom? E eu separei 2 provérbios para vocês hoje. Primeiro, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. E o outro provérbio, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha que poderoso. Que live hoje, hein, meus amigos? Que live hoje, meus amigos. A frase do dia é, agradar todo mundo não te leva a lugar nenhum. Troca a necessidade de ser querido pela vontade de ser bem sucedido. E essa foi a lei número 10. Ter uma personalidade atraente. Tá bom? Gente, são 16 dias, eu tô aqui todos os dias, vou estar aqui amanhã que é sexta, vou estar aqui sábado, vou estar aqui domingo, e eu não tô nem aí, se não tiver ninguém, se tiver uma pessoa, eu tô aqui, se tiver todo mundo, eu tô aqui também. Estamos fechados junto durante esses 16 dias, nos vemos amanhã para a 11ª lei, tá bom? Gente, muito obrigado para todo mundo que compartilha isso, de verdade. Eu vou postar no feed agora, eu peço para todo mundo, vai lá, curte a foto, dá um soquinho e marca aquela pessoa que está com você desde o começo ou que deveria estar com você para ela se ligar e você ter mais um companheiro, um comparsa, né, no atingimento dos seus objetivos, tá bom? E último recado, lembra que eu falei para vocês que o treinamento do Meu Milhão tinha um desconto de R$1.000 no primeiro dia? Isso não existe mais, tá? Isso daqui já acabou. Hoje temos um desconto de R$500, só que ele vai só até amanhã e aí o desconto se encerra. Então se você quer fazer parte dessa turma, que talvez seja a última turma do ano, tá? Link na descrição. Um grande abraço, até amanhã. Sim.